Aleluia. Vamos aplaudir aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Aleluia. Aleluia. Estamos tão alegres nesta manhã por este novo dia que o Senhor fez. E hoje nós vamos começar a cantar como igreja as músicas do CD Deus Reina, que será gravado na terça-feira, dia 12 de agosto, sem ser esta na próxima. Na terça agora, dia 5, nós vamos ter o nosso ensaio geral no Culto Fé, então você pode vir também participar. E o nosso coração está muito alegre. Representantes de praticamente todas as bandas do Ministério de Louvor da igreja estão envolvidas, pessoas em unidade para declarar que o Senhor reina. Vamos adorar ao Senhor, mesmo que sejam músicas novas para você. Abra o seu coração e exalte ao nosso Deus. Este CD foi gravado em vários idiomas, em vários países, e nós aqui no Brasil. Vamos erguer as mãos então e dizer palavras de louvor ao Senhor. Te exaltamos, Senhor. Santos dei honras ao poderoso Rei, diante dele ajoelhai, ao Deus triuno exaltai. Louvai
antes de celebrarmos a ceia do Senhor, vamos comer a palavra. A palavra. Então levante a sua Bíblia mais alto que você puder. Bem alto, pode levantá-la. Ela pode estar no seu iPad, no seu iPhone, mas ela deve estar no seu coração também, hein? Então vamos falar juntos. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. No nome de Jesus. Amém. Pai, que nessa manhã, ó Deus, a Tua palavra, que é viva, que é o alimento que o nosso coração carece, possa nos edificar, nos consolar, nos exortar, porque para isso ela foi enviada. Senhor, conceda ao pregador a Tua sabedoria, conceda-lhe sobretudo unção, ó Deus, para que ele possa trazer o Teu coração, através da Tua palavra, ao coração das Tuas ovelhas nesta manhã. Que a Tua palavra possa nos levar de uma forma tão intensa a conhecer-Te mais e a desejar-Te mais e a servir-Te mais com toda alegria. Que a Tua palavra produza vida, salvação e aponte sempre o caminho para a reconciliação. No nome de Jesus. Amém. Antes de assentar, fale para o seu irmão, meu irmão. Deus vai falar comigo agora. Amém. Vamos assentar. Eu estava orando, pedindo que Deus me desse uma palavra para dizer às ovelhas do Senhor aqui de Lagoinha, que estão aqui sob o meu pastoreio durante 42 anos. 42. Quando eu olho, eu vejo a bondade do Pai, o favor do Senhor. E ao mesmo tempo, continuo com aquela dependência, aquela responsabilidade de trazer o coração do Senhor aos irmãos. Eu ainda estou vendo aqui em tantos lugares vazios. Por favor, chegue bem para o meio dos bancos e alguns colegas pastores ajudem, porque tem tantas pessoas lá fora e vamos achar lugarzinho para eles. Eu tomei a carta de Paulo aos Filipenses para falar aos irmãos. Queria que os irmãos abrissem na carta aos Filipenses. No capítulo 2, o versículo 2, Filipenses 2, verso 2, diz assim: completai a minha alegria. Vamos falar? Completai a minha alegria. Eu creio que qualquer pastor na terra gostaria de estar aqui no meu lugar. Um rebanho tão maravilhoso. O apóstolo Paulo, falando aos irmãos lá de Filipos, ele estava com o coração igual ao meu, feliz, vendo o fruto do trabalho, mas ele dizia, falta muito ainda. Por isso ele diz, completai. Cada irmão que eu pude abraçar aqui, representando um desses 42 anos, meu coração estava assim, pulando. Eu queria dar os 2 beijos, mas com isso aqui não dava para beijar desse lado. Então só podia beijar desse, mas depois eu vou tirar e beijar dos 2 lados. Completai a minha alegria. É porque falta ainda. Ainda falta.
Na nossa caminhada, nós nunca vamos chegar um dia e falar assim: chegou, cheguei. Sempre tem mais, sempre tem mais. O que os nossos olhos já viram, o que nós já ouvimos, o que o nosso coração já experimentou, sabemos que ainda tem, mas tem muito mais ainda. Por isso Paulo dizia: completai a minha alegria. E voltando aqui para o capítulo 1, o versículo 6, ele diz assim, Filipenses 1:6, diz: estou plenamente certo de aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O que tem dentro do meu coração, depois de 42 anos, há uma certeza, estou plenamente certo, que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. É Ele, é o favor dEle, é a misericórdia dEle, é a graça do Senhor. E meu coração é dominado por essa certeza. Como Paulo também possuía, ele diz: eu estou certo. Mas ele diz: eu estou plenamente certo. Ou seja, não era para completar a certeza, mas transbordava. Por isso ele dizia: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E o que desejamos ver na vida de cada irmão é que cada um realmente possa tornar-se esse objeto da graça de Deus. Por isso está escrito aqui em Filipenses 1:6, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Mas para isso, há necessidade de sermos participantes dessa graça de Deus. Olha o versículo 7, 1:7, diz assim: aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Todos sois participantes da graça comigo. Eu participo da graça, você participa da graça. Todos os membros de Lagoinha, cada um, algo que você nunca pode deixar de perceber, que nós todos somos participantes da graça do Senhor. E agora, algo que eu tenho orado, e que Paulo orava, está aqui no versículo de número 9. No verso 9, diz assim: e também faça essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção. E também faça essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais. Quando eu, daqui do púlpito, olho cada rostinho, a minha oração, a mesma que Paulo fazia, eu faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais. Amar é uma escolha, é um mandamento, é uma ordem. Mas essa expressão tem que desembocar em coisas assim, tão práticas na vida. Eu oro para que cada irmão seja realmente essa fonte de amor. E aqui a oração dele é essa: eu faço esta oração. Era algo que ele clamava, algo que eu também clamo. Essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e em toda percepção. Para quê? Olhem no versículo de número 10. Diz assim: para aprovardes as coisas excelentes. Aprovar as coisas excelentes. Discernir o que é melhor.
para que cada irmão possa sempre fazer o que Paulo está pedindo aqui, eu também peço, para provar das coisas excelentes, discernir o que é melhor. E o que é melhor na sua vida, meu irmão? O que pode ser melhor em qualquer momento, em qualquer ocasião? Nada é melhor do que conhecer o Senhor, nada é melhor do que servir o Senhor, nada é melhor do que você ter a compreensão que você faz parte de um corpo. Nós não somos um ajuntamento, nós somos o corpo do Senhor, a expressão dele aqui na terra. Quando você diz eu sou membro da igreja, significa exatamente isso, que você está ligado. E aqui algo que você precisa fazer é discernir o que é melhor. Toda a nossa vida é marcada por escolhas. Mas aqui o apóstolo faz o mesmo clamor. Ele diz para provar das coisas excelentes. Não troque o Senhor por nada menos do que seja o melhor, o que seja excelente. Quando você chega aqui no ponto número 6, olha o versículo 10. Ele diz assim: para provar das coisas excelentes e serdes o quê? Sinceros. Serdes o quê? Sinceros. Ser sincero até o fim. Essa palavra ser puro, sem cera, sem nenhuma mancha, sem nenhuma coisa assim, sem cera. Nós sabemos a etimologia da palavra sincero, não é assim? Só para lembrar, quando eram feitas alguma estátua e uma obra de arte, e nós, quando lá um artista estava fazendo uma estátua e quebrava o nariz na hora de fazer, o que ele fazia? Pegava aquele nariz que quebrou, colava com cera, colava com cera. Se era o braço da estátua que tivesse quebrado, colava com cera. Mas o que acontecia? Naquela época não tinha luz elétrica, tudo era com fogo. Aí quando colocava a estátua, perto lá de onde estava para ser iluminada, a cera derretia, então o nariz caía, o braço caía, porque a cera derretia. Então o artista sempre escrevia, assim, embaixo da sola, do pé, em algum espaço assim, sine cera, ou seja, sem cera. Então, sem cera é que não tinha cera nenhuma, ou seja, estava autêntica, perfeita. Agora, quando não estava escrito sem cera, a pessoa sabia que mais dia, menos dia, ia cair a orelha, ia cair o dedo, ia cair a perna, ia cair o braço. Por quê? A cera derrete. Assim na vida, eu oro para que cada ovelha seja sincera. Quando vier o fogo da provação, quando o fogo das lutas vierem, situações talvez assim, que estejam queimando, querendo incendiar o seu casamento, incendiar a sua fé, naquela hora, se não tem nenhuma cera, você permanece, você atravessa até o fogo. Aqueles 3 jovens que foram lançados na fornalha, por que nenhum pedaço deles caiu? Porque o coração deles era o quê? Sem cera. Sem cera. E Jesus ali veio e caminhou com eles ali, sinceros, sinceros. Olha o versículo 11. O verso 11 diz assim, Filipenses 1:11. Cheios do fruto da justiça, e qual é mediante a fé. Mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor do Senhor. Cheios do fruto de justiça. Cheios do fruto de justiça. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, é paz, é alegria no Espírito Santo. Ou seja, cada ovelha, o mesmo clamor que Paulo fazia, eu também faço, para que o irmão que está aí ao seu lado, dê uma olhadinha nele, seja cheio do fruto de justiça. No capítulo 1, o verso de número 27, ele agora
traz um grande desafio, dizendo assim, verso 27, portar-se dignamente conforme o Evangelho de Cristo. O verso 27 diz, vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouçam no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho. Muitas vezes tem pessoas que pensam, se eu for para a igreja que vai ser digna de mim. Não. Quando você veio para a igreja, você foi abraçado pelo Senhor. E essa dignidade de ser membro da igreja, nada na terra se compara. Quando você diz, eu sou membro da igreja. Por isso a palavra diz, vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho. Que a sua vida, ovelha, possa ser tão intensa, que você sempre possa ter o seu coração marcado por essa dignidade do Evangelho. Ou seja, que você possa viver dessa forma tão gloriosa, mas procurando estar firme em um só espírito, como sua alma, lutando juntos pela fé evangélica. Olha o que diz aqui o verso 27. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que eu indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis o quê? Firmes em um só espírito, como a sua alma, lutando juntos pela fé evangélica. Lutando juntos. A nossa fé é uma fé para conquistar a terra. O nosso chamado, a nossa vocação, não é apenas só aqui a Igreja da Lagoinha, é a Igreja do Senhor. Mas olhando de uma forma clara, direta para todos nós, há uma luta, há uma batalha. Temos aqui um alvo que é muito mais do que um sonho. É uma ordem do Senhor. Até 31 de dezembro de 2020, vermos e conquistarmos para o Senhor 10% da cidade. Talvez você diga assim, mas pastor, mas como? Hoje nós temos a cerca de 2%. Mas ao alcançarmos os 8%, é uma batalha. Sabe, lutar para você continuar tendo uma vida santa. Lutar para você ter uma família que o Senhor possa se alegrar. Lutar para você viver cada dia intensamente a vontade do Senhor. Lutar para que você possa experimentar essa realidade. Agora, para que isso aconteça, olha o que está escrito no capítulo 2, o verso de número 28. Capítulo 2, o verso 28. Diz assim: e em nada estáis intimidados pelo adversário. Não ter medo do inimigo, de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a você. Aqui a palavra diz no verso 28, em nada estáis intimidados pelos adversários. É capítulo 1, querida, é capítulo 1. Me ajudem. É o verso 28, 28. Não ter medo do inimigo. Faça assim, é ele que tem que correr de você. Muitas vezes é ele que faz careta para você. Quando diz aqui em nada estáis intimidados pelo inimigo. Por isso a palavra diz maior o que está em você do que aquele que está no mundo. É por isso que nós celebramos a ceia. Quando na ceia você proclama de uma maneira tão gloriosa, o ponto final dela, o Senhor diz, fazer isto até que eu volte.
E quando você lê no Apocalipse a volta do Senhor, Ele vem triunfando, Ele vem vencendo, Ele veio para vencer, e é Ele que tem a palavra final. Por isso, pode aplaudi-lo, em nada estáis o quê? Intimidados pelo inimigo. Eu gosto do modo como a NVI coloca, de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a você. Nós sempre levantamos a Bíblia e dizemos, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E nós sempre dizemos, em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. No verso 29, tem pessoas que não gostam do que está escrito aqui. Padecer por amor a Cristo, sofrer por Ele. Diz assim, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Padecer por Cristo, padecer por amor a Ele, sofrer por Ele. Tem igrejas que pegaram esse versículo aqui e rasgaram. No início da fé, num único dia, em Roma, Nero queimou 5.000 cristãos. 5.000. Eles não tinham a Bíblia como temos. Eles não tinham televisão, não tinham rádio, não tinham jornal. Não tinha um coral para cantar uma música tão maravilhosa como foi entoada nesta manhã. Eles não tinham pastores como temos hoje. Eles tinham apenas o que bastava para eles, que era Jesus. E quando lemos aqui, porque vos foi concedida a graça, muitas vezes nós achamos que o maior privilégio que temos é isto, isso, aquilo, outro. Mas aqui está escrito, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Quantas vezes uma moça fica solteira, namorou, ficou noiva, mas o noivo quis levar ela para a cama antes da hora, e ela disse não, o noivado acabou. E ela nunca mais casou. Muitas vezes a pessoa foi demitida do serviço porque não quis falar uma mentira, não aceitou um suborno. Quando olhamos a palavra, há um tipo de sofrimento por causa da fé. Isso hoje não é pregado. É por isso que vivemos em muitos lugares, essa palavra nunca nem é lida. Quando você leva a sua fé às últimas consequências, quando você leva aquele casamento ruim, dizendo ainda ele vai melhorar, quando as portas lá estão escancaradas, para você acabar com tudo, chutar o balde, e você diz, não, eu vou, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crer nele, sofrer por ele, sofrer por ele, sofrer por ele. Está escrito na sua Bíblia ou só na minha? Está na sua também. No capítulo 2, o verso 2, ele diz assim: completai minha alegria,
de modo que penseis a mesma coisa. Tendo o mesmo modo de pensar. Tendo o mesmo modo de pensar. Nós estamos vivendo esse tempo tão maravilhoso. Um tempo de revermos aquilo que foi perdido lá atrás. O ano da restituição. Mas para nós vivermos em plenitude, a palavra diz, de modo que penseis a mesma coisa. Jesus disse, uma casa dividida, ela não prevalece. A igreja tem que ter um único pensamento, um único propósito. Pensarmos a mesma coisa no sentido de levarmos a cruz, de vivermos a mensagem, de nos darmos apaixonadamente ao Senhor, de uma forma cada vez mais intensa. E Ele diz, completai minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, ter a mente de Cristo. E no verso 2 continua tendo, tenhais o quê? O mesmo amor. Tenhais o mesmo amor. Tenhais o mesmo amor, o mesmo amor. O mesmo amor. E quando continua aqui, no verso 2, diz assim, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Ou seja, ter o mesmo ânimo, sentir o mesmo, um só espírito, uma só atitude. Olha no capítulo 3, o verso de número 16. Capítulo 3, verso 16, diz assim, todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Uma das coisas tão belas é que cada dia com o Senhor, nós sempre temos mais. Quando você sobe um degrau, você sempre tem mais. Quando você chega num horizonte, você encontra um outro horizonte. Nós vivemos numa cidade chamada Belo Horizonte, mas se você subir até ali, olhando o nosso horizonte ali, vemos a Serra do Curral. Quando você chega lá no topo, o que acontece? Você tem um outro horizonte. Ou seja, nesse caminhar com o Senhor, sempre tem mais. Mas aqui a palavra diz de uma forma assim, tão objetiva, para termos o mesmo ânimo, sentir o mesmo, um só espírito, uma só atitude. Mas para fazermos isso, olha o versículo 3. Ele diz, capítulo 2, verso 3, diz assim, nada façais por partidarismo ou vanglória. Nada fazer por contenda ou vanglória. Nada fazer por uma ambição egoísta ou por vaidade. Nós não temos. Quando falamos em 10% da cidade, até uma data, nós não queremos, não estamos disputando nada com ninguém. A nossa disputa é cada vez ser menor no sentido de descermos mais. A nossa disputa deve ser essa, quem quer lavar primeiro o pé do outro. Alguém disse que nós temos que crescer como o rabo do cavalo, sempre para baixo, para que toda glória seja sempre dele. Quando lemos isso que está escrito aqui, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade. Nada. Mas olha o versículo 3, diz assim, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. É o 16. Olhe para o seu irmão e diga, meu irmão, eu não sei se você sabe, mas você é superior a mim. Quem está aí? Você está aí? Então aplauda esse superior aí. É esse que está ao seu lado. Uma das coisas que eu acho tão bonita aqui na nossa igreja é que aqui não tem nenhum doutor. Nem, que todos somos irmãos. É verdade que quando eu vou encontrar, se eu for no consultório de um irmão que é médico,
Eu vou procurar a secretária dele e falar, eu quero falar com o doutor fulano de tal. Mas aqui, esse que você abraça é seu irmão. Vamos ficar em pé, põe sua Bíblia no banco. Então, para não ter constrangimento nenhum, um homem deu um abraço de tamanduá num homem, uma irmã deu um abraço numa irmã, e diga para ele, meu irmão, quer queira, quer não, você é superior a mim, eu quero te servir. A igreja é o reino de ponta cabeça, os valores são outros, e é isso que buscamos com a graça do Senhor, e queremos viver essa realidade de uma forma tão intensa aqui em Lagoinha. Considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Então vamos assentar. Agora olha o versículo 4. No verso 4, já é o número 17. É ter interesse nos outros. Olha assim. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual que é dos outros. A NVI diz assim, cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Isso é a igreja. Verso 5. Ter o mesmo sentimento, a mente de Cristo. Diz assim o verso 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. É o 18. Ter o mesmo sentimento. Ter a mesma mente de Cristo. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. No verso de número 12. Número 19. Diz assim o verso 12. Obedecer o Evangelho. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. O verso 12 começa assim, assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes. A nossa fé, ela é introduzida pela obediência. O nosso chamado foi para obedecermos o Senhor. Um dos lamentos assim tão profundos da Bíblia, e parece que quase que Jesus falou isso com lágrimas nos olhos, porque ele via as pessoas dizendo, Senhor, 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 Senhor. Mas aquilo foi tão fundo no coração dele que ele disse, por que me chamais Senhor, Senhor? E não fazeis o que eu vos mando. Por que vocês me chamam de Senhor? A nossa fé não é uma religião. Nossa fé não é aquilo que muitas vezes você vê sendo pregado por aí. A nossa fé começa e vive em cima de um pilar que é chamado a obediência. Os mandamentos do Senhor não são sugestões para a nossa vida. Os mandamentos do Senhor são para serem obedecidos. Ninguém pode obedecer pela metade. Não existe obediência. 100% de obediência é igual obediência. 99% de obediência é igual desobediência. Não existe isso. Eu já fiz não sei quantos cultos fúnebres na minha vida. Milhares. Mas nunca alguém falou assim, ele está quase morto. A gente só sepulta
Quando a pessoa está o quê? Morta. Se ele começa a mexer um pouquinho só assim, está vivo ainda. Obedecer o Evangelho. Se fosse Paulo que estivesse falando aqui aos irmãos dessa manhã, ele teria tanta alegria como tem no meu coração também. Mas ele se levanta na palavra e ele diz assim: pois, amados meus, como sempre obedeceste. Eu gosto dessa palavra sempre. Vamos falar? Sempre, sempre, sempre. Sempre independe, é tempo, mas que dia. É diferente, nós vivemos sempre. E a obediência faz parte da nossa vida. E fala agora no ponto 20, operar a salvação, desenvolver a salvação, põe em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Olha o verso 12 e 13, ele diz: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Desenvolvei a vossa salvação. Eu preciso desenvolvê-la. Desenvolvei a vossa salvação. Quando tomamos um bebê no colo, o André, eu já tomei ele no colo, quando ele nasceu. A fé cresce, nós crescemos no Senhor. A palavra diz: desenvolvei a vossa salvação. É uma escolha sua. Você que tem que escolher. Você tem que escolher. Quando eu vejo aqui em Lagoinha hoje, nós temos quase 200 ministérios que são tão distintos. Não apenas para servir, mas para nós desenvolvermos a nossa própria salvação. Quando eu falei hoje sobre a carisma de você estudar, é um esforço. Você sair de casa, vir estudar, mas você cresce. Quando você está envolvido numa célula, essa semana, foi na quarta-feira, foi para mim uma noite assim tão gloriosa. Apenas um grupo da igreja estava aqui, mas praticamente essa ala aqui estava como repleta igual agora. Foram dezenas, talvez quantos? 120 líderes foram ungidos. Líderes de célula, supervisores, superintendentes, vendo aqueles irmãos, irmãs dona de casa, o outro lá empresário, o outro empregado. Mas aqui, igreja é isto. Só naquela noite, 120 estavam aqui os irmãos, daquela alegria, e tirava retratos, era tão bonito essa alegria, vendo exatamente isso. Desenvolva. Aqui diz: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. De uma forma assim clara. Põe em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Logo, número 21. Fazer todas as coisas sem murmuração ou contenda. Olha o verso 14. Fazei tudo sem murmurações nem contendas. Nós aprendemos o que é murmuração. Murmuração é: se eu estivesse no lugar de Deus, eu ia fazer diferente. E aqui a palavra diz: fazei tudo sem murmurações nem contendas. Agora, verso 15. Ser irrepreensíveis, sinceros, inculpáveis entre os homens. Para quê? Fazei tudo sem murmuração nem contendas. Olha o verso 15. O resultado disso: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Irrepreensíveis, sinceros, inculpáveis entre os homens. 23.
reter a palavra, preservando a palavra da vida. Preservando a palavra da vida, retendo firmemente a palavra da vida. Você ouve. E hoje uma das coisas assim tão bonitas que acontece aqui em Lagoinha é que nós lemos a Bíblia. Eu digo com o coração, com tristeza, que hoje tem muitas igrejas que não tem nem mais a Bíblia. Nem mais a Bíblia. Nem mais a Bíblia. Vira muito mais entretenimento, contação de piadas, e acaba se perdendo. Reter a palavra. Que Deus me dê a graça de poder chegar ao final e poder dizer: Senhor, olha, a única coisa que eu tinha era a tua palavra para ler para o teu povo. E é a palavra que alimenta, preservando a palavra da vida. Preservando a palavra da vida, retendo firmemente a palavra da vida. Mas quando você chega no versículo capítulo 3, verso número 2, diz assim: acautelai-vos dos cães. Guardar-se dos cães, dos maus obreiros e da circuncisão. Acautelai-vos dos maus obreiros. Acautelai-vos da falsa circuncisão. Acautelai-vos dos cães. Que cães é esse? Pitbull, Shih Tzu, Basset, pastor alemão. Cães. Os judeus consideravam quem não era judeu, era o quê? Chamado de cães. O texto lá de Mateus 5, 15, 26, 27, a mulher disse: até os filhotinhos, os cães, comem da mesa que cai o meu Senhor. Mas agora, os judeus que estavam ali tão cheios de legalismo, agora Paulo chama de cães, ou seja, aqueles que não estão retendo o quê? A verdade, aqueles que estão fazendo separação. Por isso ele diz: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da circuncisão. Ou seja, a circuncisão era um ato que levava a pessoa a se identificar com a velha aliança. Mas o Senhor disse: eu sou essa circuncisão. É através do meu sangue que vocês agora estão ligados. Não é mais o sangue que cortava o prepúcio, não. Não é mais este símbolo ali que os homens carregavam. Agora sou eu. Acautelai-vos da falsa circuncisão, que era apenas essa circuncisão física e não era essa circuncisão do coração. Da igreja. Que Deus nos dê a graça. E eu sempre peço ao Senhor, depois desses 42 anos aqui, que Deus continue me dando graça, para nunca servir de pedra de tropeço para algum irmão. Deus me dê a graça de poder chegar até o final. No versículo capítulo 3, verso 13 até o 16. Paulo abre o coração e ele diz: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Se Paulo pôde dizer isso, quanto mais eu. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo,
também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Deus tem muito mais para frente. Mas o que Ele espera de cada um de nós é que todos nós possamos, naquilo que nós já temos, de andarmos ali, de chegarmos e termos realmente a vida tão intensa desse modo. Então, somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Andar segundo a regra do Evangelho, de uma forma assim tão intensa. Andar segundo a regra do Evangelho. O verso 16 diz assim: todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Vamos falar? Todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. 27. Esse é o momento que Paulo abre o coração. E com muito temor, ele dizia, capítulo 3, verso 17 a 20, 27. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Tudo que eu peço ao Senhor é que Ele me dê graça para que eu possa ser, não com minhas palavras apenas, mas com a minha vida. E que cada um dos meus colegas, pastores, todos nós, sejamos para todo o rebanho um referencial. Estamos vivendo um tempo tão lindo. Há poucos dias, foi duas semanas, estávamos reunidos, os pastores, os obreiros. E que tempo maravilhoso que tivemos. E quando eu olhava para eles, porque para a igreja crescer, para as ovelhas serem cuidadas, hoje nós temos cerca de praticamente 300 pastores e obreiros aqui em Lagoinha. Praticamente 300. E eu lembrava de Gideão com seus 300. Porque para buscarmos uma cidade, para que cada irmão seja realmente acompanhado, pastoreado, esses homens e mulheres de Deus estão servindo com uma vida tão bonita. Não é apenas o pastor Márcio. Eu sou um pastor na igreja. Eu não sou simplesmente o pastor. Junto de mim, ao meu lado, são quase 300. Hoje estamos alcançando já, esse mês já vamos quebrar a barreira dos 60 mil membros. E cada um deles precisa de um referencial, de um acompanhamento. É verdade que estamos aqui, temos os núcleos, temos as células, e cada um deles vão se multiplicando, para que haja realmente esse alcance. Mas quando chego no número 28, aquilo que esperamos de cada irmão, diz assim o verso, capítulo 4, o verso 1 diz assim: portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo
firmes no Senhor. Vamos falar? Firmes no Senhor. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Firme. Querido, se Deus plantou você aqui, lance raízes. Quando você está firme, pode soprar o vento que for, vento de doutrina que vier, coisas escandalosas que podem acontecer, mas quando você está firme no Senhor, nada te abala, nada. Você está aí firme. E eu fiquei vendo aqui aqueles irmãos. Não sei porque não apareceu ninguém de 82, de 72, mas com certeza está aí. A Renata minha é de 72. É, Renata? Hã? Ah, eu que representava 72? Ah, sim. Faltou, eu queria ter a camisa do 72. Ficou faltando. Mas, irmãos, que eu vejo que desde 1972, quando eu assumi o pastorado, estão aqui, firmes, florescendo. Que alegria para mim ter apresentado crianças, depois ter casado essas crianças, depois celebrar o casamento dessa criança que foi apresentada. A vida, a igreja é assim. Tem pessoas que se perdem, mas a vida desses recomeços, se Deus trouxe você, fique firme, irmão. Não conheço como foi seu histórico lá atrás, mas se Deus te plantou, você vai dizer, eu vou morrer aqui. Quando eu vim para o ministério, eu pedi que Deus me desse essa graça. Eu disse, Senhor, olha onde o Senhor me colocar, e conceda graça, ficar ali até o Senhor me chamar. É verdade que na soberania dele, Ele pode fazer o que Ele quiser, pode fazer. Mas para uma igreja crescer, aquela igreja que muda de pastor a cada 2 anos, ou em cada 3 anos, é como se ela sempre tivesse um novo pai. Um novo pai. É difícil acostumar com um novo pai. Um novo pai. Esses irmãos estão aqui desde 72. Viram um histórico. 42 anos depois, estamos aqui. Na soberania do Senhor, Ele pode fazer tudo que Ele quiser. Pode, porque Ele é o Senhor. Mas algo que todos nós devemos estar é firmes no Senhor. No capítulo 4, no verso 2 e 3. No meio desses 300 obreiros, pastores, rogo a Evódia, rogo a Sintique, pensem com concordemente no Senhor. Eu busco sempre que todos nós pastores, todos, venham falar, venham ter a mesma doutrina, a mesma paixão, o mesmo zelo. É tão bonito ver isso acontecendo no nosso meio. Como é tão bonito. Quando chegamos ali no ginásio do Mineirinho, dia 31, espero que no outro ano nós estejamos lá no Mineirão, não é? Vendo, e ver todos assim apaixonados pelo Senhor. E aqui Paulo fala sobre esses 2 obreiros aqui. Rogo a Evódia, rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. E ele diz a ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Se eu estou aqui com 42 anos, é porque eu tenho junto comigo cooperadores, irmãos que estão aqui se esforçando comigo para cumprir o que está aqui dentro da palavra do Senhor. No capítulo 4, verso 4, o que Paulo diz, eu espero que possa existir sempre aqui. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Regozijar-se sempre no Senhor. Ou seja, o crente tem um rosto que mostra uma alegria diferente, um falar com alegria,
Porque a alegria do Senhor vai sendo a nossa característica, ou seja, a nossa alegria, aquela que vem do Senhor, algo que é tão maravilhoso. O verso 5 diz assim: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Mas a NVI diz assim: seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Amabilidade. Vamos ficar em pé. Sabe o que é amabilidade? É você ser amável. Então, olha, pergunte para o irmão que tem ao seu lado: meu irmão, fale para eles: meu irmão, me desculpe, eu não perguntei seu nome. Desculpe, eu não fui amável. Amabilidade. Olhe para mim um pouquinho. Uma das coisas, se você me perguntar o que eu gosto muito, eu gosto de abraçar e beijar. Gosto mesmo. Gosto de ganhar um abraço, gosto de dar um abraço. É algo assim, diferente. Queremos ser uma igreja assim, tão amável. Quando aqueles chegarem aqui, qualquer visitante chegando aqui, ele pode falar assim: olha, eu não gostei disso, eu não gostei daquilo, eu não gostei daquilo outro, mas eu fiquei impressionado. Quando eu cheguei, eu recebi tanto abraço, e até me beijaram. Um homem me beijou, e eu sou homem. Então, de novo, dê um abraço aí no quem está perto de você. Isso. Sabe, amabilidade. Ah, mas isso, pastor, isso não está na teologia. Querido, isso não é teologia, isso é vida. É a igreja, é a vida da igreja. Por isso Paulo está escrevendo assim: seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Que toda Belo Horizonte possa falar assim: eu já vi tanto carro com aquele plástico assim, Igreja Batista da Lagoinha. É aquela igreja onde a gente vai, a gente recebe abraço, lá o povo é tão carinhoso, não é assim? É. Amém? Vamos falar um amém amável? Amém! Vamos assentar, queridos. Já estamos agora no número 32. Capítulo 4, verso 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Vamos falar? Não andeis ansiosos de coisa alguma. A ansiedade é um veneno. A pessoa vai morrendo por causa da ansiedade. Ah, eu vou morrer. Querido, você vai morrer mesmo um dia, querido. Mas se você ficar agora, eu vou morrer agora, querido. Não. Descanse no Senhor, quando a hora chegar, Ele vai te levar. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Ah, eu não casei ainda, querido, você vai casar. Leia o boletim todinho. Ou seja, tem tantas maneiras, não é assim? Nós sabia que a única igreja que eu conheço até hoje, não conheço uma igreja que tem um culto como nós temos, o culto do Eliezer. Você sabia que nós temos uma reunião aqui na igreja? Onde as pessoas vão para essa reunião, são só solteiros que querem casar? É um culto mesmo. Mas todos que vão nessa reunião vão com sinal verde. O problema é que na última reunião tinha 47 mulheres e 3 homens, então... Mas tinham 3 homens, não é assim? É melhor do que homem nenhum. Então... aqui a palavra diz: não andeis ansiosos. O que eu falei de errado? Não falei nada errado. É Paulo que falou: não andeis ansiosos de coisa alguma. Então vamos obedecer. O 33, capítulo 4, verso 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. E diz assim: em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. A tradução da NVI diz assim: apresentem seus pedidos a Deus.
É por isso que nós temos um cálice, onde nós recebemos pedidos dos irmãos para apresentá-los a Deus. Apresentem seus pedidos a Deus. Você pode orar por você mesmo, mas você pode orar pelos outros também. Apresentem seus pedidos a Deus. Capítulo 4, verso 8, diz assim: pensar nas coisas corretas. Finalmente, irmãos, Paulo está terminando e eu também. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Pensar nas coisas corretas, irmãos. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Hoje você pode ficar conectado. E tem pessoas que ficam conectadas o dia inteiro, mas ficam conectados só com fofoca, só com coisas inconvenientes, só com escândalos, só com aquelas coisas que não são. E por isso, muitas vezes, ele tem dificuldade na fé. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é digno, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. A última coisa, 35. Fazer o que aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. Diz assim: o que também aprendeste e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Na NVI está escrito: ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Amém? Amém mesmo? Amém. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Amém? Vamos ficar em pé e vamos dar um aplauso maravilhoso ao Senhor por essas verdades tão maravilhosas da bendita palavra do Senhor, e que possamos realmente viver intensamente o que está aqui para a honra e para a glória do Senhor. Amém. Vamos nos colocar em pé. Queria pedir aos meus queridos pastores para passarem para os diáconos os elementos da ceia do Senhor nesta hora. Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23. Diz assim a palavra: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente,
será culpado, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Olhe para mim. Jesus, para que sempre pudéssemos nos recordar da sua morte, Ele instituiu a ceia. E todas as vezes que você recebe o pão, você recebe o cálice, o propósito não é para você lembrar dos milagres do Senhor, não é tampouco para lembrar apenas das bênçãos dele sobre a sua vida, não é para você lembrar do nascimento dele. Ele estabeleceu para nós lembrarmos da sua morte, da sua morte. Ele deu a sua vida, nos comprou com seu sangue, para que nós pudéssemos hoje ter a vida. E quando você participa, quando você receber o cálice, receber o pão, não olhe simplesmente o diácono te oferecendo. Foi Jesus que deu. Foi Ele que tomou o pão e disse: este é o meu corpo. Ele deu o cálice dizendo: este é o meu sangue. Nós voltamos ao Calvário, lembrando desse momento. Mas todas as vezes que participamos da mesa, é para você lembrar também que você hoje é salvo, que seu nome está escrito no livro da vida. Todas as vezes que você renova, esse é o momento de você renovar, cada dia você deve renovar a sua entrega ao Senhor. Quando eu digo para minha esposa Renata, eu falo: Renata, eu te amo. Não é que antes eu não amava, não, é um renovar. Ela não vai ficar nem maior nem menor, mas quando ela ouve, e ela diz também: Márcia, eu te amo. Assim também nós ao Senhor, assim fazemos. O coral vai cantar uma mensagem tão linda nesta hora, mas eu queria que você colocasse suas duas mãos sobre seu peito. Coloque suas duas mãos. Queria que você fechasse os seus olhos por um instante. A palavra diz que o Senhor conhece aqueles que são dele, aqueles que já foram salvos, aqueles que já tomaram posse da salvação, são dele. Quem sabe você é alguém que um dia andou nos caminhos dele, amava o Senhor, mas tantas coisas vieram acontecer e você o deixou, mas bateu uma saudade, você veio hoje aqui, e como pródigo, o Senhor te recebe. Quem sabe você já ouviu tantas vezes do Evangelho, mas até hoje você não disse: Jesus, entra na minha vida, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Que esta seja a manhã da sua salvação. Feche os seus olhos e ore comigo. E eu quero me identificar e pedir que todos os que estão aqui, ou aqueles que nos assistem, onde estiverem, que todos possam orar dizendo assim: Senhor Jesus, eu sei que Tu estás aqui e que o Senhor me ama e que morreu na cruz para me salvar. Eu reconheço que eu preciso da salvação, mas eu sou um pecador. Eu não consigo salvar a mim mesmo, mas o Senhor morreu em meu lugar. Então eu abro meu coração e eu te peço: Jesus, entra na minha vida. Eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. E eu, Jesus, que um dia andei contigo, mas me desviei, agora eu volto na certeza
do teu perdão. Continue com seus olhos fechados. E eu quero fazer uma oração sozinho agora. Você não vai repetir essa oração, mas eu quero orar por você sozinho. Por você que pela primeira vez orou dizendo: Jesus, entra na minha vida. Você que orou dizendo: Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Ou você que estava afastado dos caminhos do Senhor e hoje volta aos caminhos dele. Por você eu quero orar. Por você que toma Jesus como seu Senhor e Salvador hoje, ou você que se reconcilia com ele, eu peço que aí no seu lugar você levante uma das suas mãos. Eu quero ver a sua mão erguida e orar por você. Estou vendo ali aquela moça de blusa vermelha lá atrás. Pode levantar a sua mão mais alto que você puder. Eu estou vendo tantas mãos erguidas. Pode levantar a sua mão. Toda a igreja orando. Levante mais alto que você puder a sua mão. Eu quero ver a sua mão erguida. Eu preciso ver a sua mão. Eu vou orar por você agora. Vou orar por você. Isso. Agora eu vou pedir algo. Pode abrir os olhos. Mas eu quero orar por vocês aqui à frente. Então eu vou pedir que sem constrangimento algum, nós somos uma família. Eu peço que você saia do seu lugar agora e venha até aqui. Quero que você deixe o seu lugar e venha. Eu quero orar por você. Quero esse momento. Eu queria pedir que ninguém ficasse assentado agora. É um momento de batalha espiritual. Todos como guerreiros. Deixe o seu lugar e venha até aqui. E quero pedir que você que está em pé, olhe para a pessoa que está ao seu lado. Pergunte para ela como está a sua vida com Deus. Como está a sua vida com Deus? Esta é a hora de Deus para a sua vida. Esta é a hora de Deus para a sua vida. O coral vai estar cantando uma mensagem agora. Enquanto o coral estiver cantando, eu queria pedir que cada irmão olhe para a pessoa que está ao seu lado. Esse é o momento de você, meu irmão, ser esse instrumento nas mãos de Deus para falar com alguém. Esse é o momento de Deus estar falando com você. Deixe o seu lugar e venha. Deixe o seu lugar e venha. Deixe o seu lugar e venha. Pode vir, pode vir, pode vir. E enquanto eles estão vindo, os diáconos vão começar a entregar o pão e o vinho. E no momento que você receber o pão e o vinho, você vai assentar. Só assente na hora que você receber o pão e o vinho. E você, que hoje entrega a sua vida a Jesus, você que se reconcilia com Ele, há tanta gente vindo, deixe o seu lugar. Rejeitado foi por quem se deixou matar pra um dia estar no paraíso e com ele viver. Rejeitado foi pra que hoje eles o adorassem com temor. Foi rejeitado o rei que é o rei dos reis. Tinha poder pra se livrar.
escolheu ser ferido por meus pecados. Foi por nossas transgressões e o seu sofrer. Coloquemos em pé, irmãos. Vocês estão aqui ajoelhados. Fiquem em pé. Cheguem aqui bem próximo de mim. Podem chegar. Levante o cálice, levante o vinho, levante o pão. O que nós acabamos de ouvir a vida dele não foi tomada, ele deu a sua vida. O cálice que você segura é o símbolo do sangue dele. Diz a palavra que nós fomos comprados. Não foi com ouro, não foi com prata, não foi com coisas corruptíveis desse mundo, mas fomos comprados pelo sangue do Senhor. Todas as vezes que participamos da mesa, Ele diz: fazer isso em memória de mim. Eu preciso lembrar desse fato. Eu preciso lembrar que eu sou dele, que eu sou dele, que eu sou dele, que eu valho o preço que ele pagou por mim. Eu sou dele. Por isso, vem uma alegria tão grande em saber que meu nome está escrito no livro da vida. Por isso que todas as vezes que você come do pão, você bebe do cálice, é para você proclamar esta verdade, que você é dele. E o seu prazer hoje é alegrar o coração dele. Você vai levantar o pão e o vinho, e nós vamos orar. Depois você vai comer o pão, só o pão. E nesta manhã eu gostaria que você fizesse algo. Se você está ao lado da sua esposa, você vai trocar o cálice com ela. Mas se não, você vai trocar o cálice com outro irmão. Exatamente para você demonstrar nesse gesto que o mesmo preço que ele pagou por você, pagou por esse irmão tão querido que está ao seu lado. Então levante e diga: Senhor Jesus, mais uma vez, eu declaro que eu sou teu. Eu sou teu. E a minha vida, mais uma vez, eu a rendo ao Senhor. Minha vida é tua. E eu quero caminhar cada dia demonstrando
porque Tu és o meu Senhor e o meu Salvador. Eu abençoo o irmão que está ao meu lado, parte da Tua igreja, que jamais ele se esqueça que ele é parte desse corpo. Eu o abençoo. A palavra diz: porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Coma do pão e depois você vai trocar o cálice com alguém e vai tomá-lo. E depois você vai levantar o cálice vazio e junto com os músicos você vai adorar o Senhor. Juntos comamos do pão. Não há maior amor, maravilhosa graça. Eu um pecador e mesmo assim derramou seu sangue por mim. Aleluia, levante seu cálice e diga: Senhor Jesus, eu declaro que eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Para vocês que estão aqui, esse é o momento mais precioso e que será inesquecível na história de vocês. Porque o Senhor Jesus disse assim: aquele que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora, e ninguém me arrebatará das minhas mãos. Quando você disse: Jesus, entra na minha vida, Ele entrou para nunca mais sair. Nunca mais. Igreja, estenda as mãos. Pai, na autoridade do nome de Jesus, quebramos dessas vidas agora todo o poder das trevas e ligamos cada uma delas com a Tua vida, para que a partir de agora possam viver como filhos amados e queridos do Senhor, perdoados pelo Senhor, limpos pelo Teu sangue, e que esses nomes sejam escritos agora no livro da vida, segundo a Tua promessa. Amém. Um milagre aconteceu. Seu nome agora, pela fé, quando você diz: Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador, vem aqui à frente, pode chegar. Nessa hora, quando você se rendeu a Ele, seu nome foi escrito no livro da vida. E hoje você recebe uma nova família,
uma família meiga, carinhosa, uma família que você vai poder contar com ela, que é a igreja do Senhor. Eu vou contar até 3. Quando eu falar 3, eu vou pedir que você vire para você conhecer sua nova família. Olhe para mim. 1, 2, 3. Virem agora, olha. Deus me ama e o seu amor é tão grande e incondicional. Deus te abençoe, te abençoe, te abençoe. Está sempre de braços abertos pra mim. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Me ama e o seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama Te e abençoe, está te sempre abençoe, de te abençoe. braços abertos pra mim. É isto. Ele te ama, te ama, te ama e te ama.